Estrutura bacteriana e suas funções. As bactérias são células procarióticas que desempenham um papel importante nas doenças e na saúde humana. Podem causar doenças, mas também fazem parte da microbiota humana vivendo em nossa pele, intestino e em objetos que fazem parte do nosso ambiente. Quando comparada às células eucarióticas, a estrutura das bactérias é menos complexa devido à falta de núcleo e organelas membranosas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Olhando as células bacterianas mais de perto, percebemos que elas são formadas por várias camadas, que são chamadas coletivamente de envelope celular. Vamos começar pela parede celular que se encontra na superfície externa da membrana celular e sua função mais importante é proteger as bactérias. Consiste em peptidoglicano que geralmente ajuda a diferenciar se as bactérias são gram-positivas ou gram-negativas. As bactérias gram-positivas têm uma única camada espessa de peptidoglicano acima da membrana plasmática, o que lhes permite reter o corante. E as bactérias gram-negativas têm uma camada mais fina de peptidoglicano localizada entre a membrana superficial e a membrana plasmática, de modo que não podem reter a tintura. Além disso, a parede celular ajuda a manter a sua forma. As bactérias de formato redondo são chamadas de cocos, as de formato de bastonete são chamadas de bacilos, as de formato espiral são chamadas de esperilos e, às vezes, a mesma bactéria pode ter múltiplas formas. Caso em que são chamadas de pleomórficas. Algumas bactérias são cobertas por uma cápsula, que atua como um escudo protegendo-as contra a fagocitose e que também ajuda na adesão às superfícies. A cápsula é considerada um importante fator de virulência, pois as cepas que não possuem cápsula são menos virulentas. Abaixo da parede celular bacteriana está a membrana plasmática, que é a camada mais importante porque envolve o citoplasma, que é uma substância semelhante a um gel composta principalmente de água que também contém componentes celulares, enzimas e várias moléculas orgânicas. Se a membrana plasmática for removida, o conteúdo da célula se espalha para o meio ambiente e a célula deixa de existir. A membrana plasmática é responsável pela maior parte da relação da célula com o mundo exterior, adquirindo nutrientes e eliminando resíduos. Além disso, mantém o interior das bactérias num estado constante e altamente organizado. Normalmente, todas as membranas plasmáticas são barreiras seletivamente permeáveis que permitem que certos íons e moléculas entrem e saiam da célula, ao mesmo tempo que impedem o movimento de outros. No entanto, nas bactérias, a membrana plasmática desempenha outras funções importantes como a respiração, a fotossíntese e a síntese de lipídios e componentes da parede celular. Agora, no citoplasma bacteriano existem componentes celulares dispersos como os ribossomos, que são os locais de síntese proteica. Esses ribossomos podem ser encontrados espalhados por todo o citoplasma onde produzem proteínas que se destinam a permanecer no interior da célula, ou podem estar ligados à membrana plasmática e são chamados de ribossomos associados à membrana plasmática e neste caso produzem proteínas que irão residir no envelope da célula ou são transportados para fora da célula. Outra estrutura encontrada no citoplasma é o nucleoide, que é uma região de formato irregular que contém o cromossomo da célula. Os cromossomos da maioria das bactérias são um único DNA circular de fita dupla, mas algumas bactérias podem ter um cromossomo linear, enquanto outras podem ter mais de um cromossomo. São nesses cromossomos que são encontrados os genes necessários para fornecer instruções para a síntese de proteínas na célula. Além do material genético contido no nucleoide, muitas bactérias contêm moléculas de DNA extracromossomais chamadas plasmídios. Esses plasmídios são pequenas moléculas de DNA de fita dupla que podem existir independentemente do cromossomo e podem ser circulares ou lineares. Os plasmídios têm relativamente poucos genes e sua informação genética não é essencial para a bactéria, e as células que não os possuem geralmente funcionam normalmente. No entanto, os plasmídios contêm frequentemente
Genes que conferem uma vantagem seletiva à bactéria, como, por exemplo, a resistência aos antibióticos. As bactérias podem mover-se ou fixar-se a outras células e superfícies com a ajuda de estruturas que podem ser encontradas na sua superfície externa. Essas estruturas são chamadas de pile. São proteínas semelhantes a cabelos que permitem que eles se fixem em outras células e, quando são mais curtos, são chamados de fímbrias, ajudando as bactérias a se fixarem nas superfícies. Eles também podem ter flagelos, que são saliências longas em forma de chicote que permitem a movimentação das bactérias. Vamos recapitular o que aprendemos? As bactérias são células procarióticas que desempenham um papel importante nas doenças e na saúde humana e podem ser encontradas em quase qualquer lugar do meio ambiente. As células bacterianas são frequentemente cercadas por várias camadas, que são chamadas coletivamente de envelope celular. Eles têm uma parede celular que protege as bactérias, determina se são bactérias gram-positivas ou gram-negativas e ajuda a manter sua forma. Algumas bactérias também podem ter outra camada extra à parede celular, chamada cápsula, que é um importante fator de virulência. Abaixo da parede celular está a membrana plasmática, que é a camada mais importante porque envolve o citoplasma e define os limites da célula. Tendo funções importantes como respiração, fotossíntese e síntese de lipídios e constituintes da parede celular. O citoplasma contém ribossomos, que são o local da síntese proteica. O nucleóide, que contém o material genético, e plasmídios, que contém genes que conferem uma vantagem seletiva à bactéria.